Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas-feiras nós temos aqui um encontro marcado para estudar a Bíblia. Bom, pode ser que você esteja nos assistindo e não é quarta-feira, porque nós temos aqui vários dias em que o programa também é reprisado. Mas às quartas-feiras é quando vai o programa inédito. E você sabe que nesse ano de 2018 nós estamos aí estudando as biografias da Bíblia. A cada semana a gente separa um personagem da Bíblia para analisar a sua história e fazer para ele uma pergunta. O que é que ele pode nos ensinar? Ele que já viveu, que já passou por essa vida, por essa terra, o que é que ele pode ensinar para nós que ainda estamos em nossa jornada, em nossa caminhada espiritual? E se você é uma pessoa que valoriza o estudo da Bíblia, seja muito bem-vindo. Se você é uma pessoa que não acredita na Bíblia, seja também bem-vindo. E você vai descobrir que esse livro é um livro especial, porque ele tem para mim e para você lições preciosas que nos ajudarão em nosso dia a dia. E se você nem em Deus acredita, você também é bem-vindo. E eu espero que hoje a palavra de Deus fale ao seu coração e você possa reconhecer a existência desse Deus que tanto nos ama e tem um plano especial na minha e na sua vida. E eu queria começar o programa de hoje mandando abraços carinhosos. Primeiro para José Evaldino, aqui de São Paulo. Jackson da Conceição, lá de Salvador, na Bahia. Paulina Lima, de Tatuí, aqui interior de São Paulo. Por extensão, um abraço a todos os amigos da Casa Publicadora Brasileira, aí em Tatuí. Pessoal muito querido. Um abraço também para Ieda de Araújo, aqui de São Paulo, Luciara Ana, lá de Belém, no Pará, Marlene Santos, de Manaus, Hélio Tavares, de Niterói, no Rio de Janeiro, Maria Genaína dos Santos, de Taubaté, aqui também em São Paulo, e Maria Francisca, lá de Brasília, Distrito Federal. Um abraço carinhoso para vocês que estão aí conectados com o programa Escola Bíblica. Eu tenho um convite especial a fazer para você. Nas quartas-feiras, eu estou à noite, 20 horas, 8 da noite, estudando a Bíblia em 2 locais aqui em São Paulo. É a Igreja Adventista lá do Brás e também Pari, é bem na divisa ali dos 2 bairros. Essa Igreja Adventista fica na Avenida Pedroso da Silveira, 162. Vai aparecer aqui a legenda para você, anota o endereço aí. Igreja Adventista do Brás, Avenida Pedroso da Silveira, 162. Nas quartas-feiras, estamos fazendo ali nessa igreja um programa especial de estudo da Bíblia. Eu estarei ali várias quartas-feiras e você é convidado para estar conosco. Eu e um outro amigo, um outro professor de Bíblia, estamos intercalando aí nessas quartas-feiras. E também na Igreja Adventista de Belém, a Igreja Adventista do bairro Belém, em São Paulo. O endereço, anota aí, Rua Martim Afonso, 152. Rua Martim Afonso, 152. Igreja Adventista aí do bairro Belém, em São Paulo. Nas quartas-feiras, sempre às 20 horas, eu estou aí junto com os nossos amigos aprendendo mais da Palavra de Deus. Algumas quartas eu apresento, outras quartas vai um outro professor de Bíblia, mas você está convidado a vir fazer parte desse estudo. Põe na sua agenda aí, quarta-feira, 20 horas, 8 da noite, nos visite em um desses 2 endereços, ou na Avenida Pedroso da Silveira 162, aí no Brás, ou então na Igreja Adventista do Belém, Avenida Martim Afonso 152, tá bem? Eu queria aproveitar e oferecer para você um presente da Novo Tempo. E justamente esse guia que eu vou oferecer para você agora é o tema que estamos estudando nessas igrejas adventistas lá do Belém e lá do Brás. É o guia Ensinos de Jesus. Isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. Você quer pedir o seu? Vai ficar ao longo do programa aparecendo aqui os nossos contatos. Nosso WhatsApp, o nosso blog, o nosso telefone. Faça contato, peça esse material e nós vamos enviar para a sua casa com muito carinho. Lembrando a você que quem recebe esse guia e preenche todo o questionário ao final do mesmo, ainda pode ganhar esse DVD aqui, ó, Ensinos de Jesus, que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Um material muito precioso. Isso é um presente da Novo Tempo para você. E por falar em presente, obrigado a você que é um anjo da esperança.
porque graças ao seu apoio é que a Novo Tempo pode enviar estudos como esse para todo o Brasil sem cobrar um único centavo. Então, muito obrigado você que é anjo. Ah, você não é anjo ainda? Ainda, né? Você pode se tornar. Você pode ligar para o nosso telefone em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. Anota aí, 0 operadora 12 21 27 30 30. Vai aparecer também aqui um WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e você se torna um anjo da esperança. Ou então, acesse o nosso blog na internet, anjosdaesperanca.com. anjosdaesperanca.com, tá bom? Quando você se torna um anjo, você permite que a Novo Tempo continue a divulgar a palavra de Deus, como temos feito até aqui, tá bom? Então, são presentes da Novo Tempo para você. Agora, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia. A minha já está aqui e ela já está aberta no livro de Samuel. Sabe por quê? Porque hoje vamos aprender mais a respeito deste homem. A Bíblia fala de Samuel como sendo um profeta, um juiz e um sacerdote. Eu não me lembro se na Bíblia temos outro personagem que assumiu essas três funções: rei, ou melhor, profeta, juiz e sacerdote. Samuel foi uma pessoa especial, desde o seu concebimento, desde o seu nascimento. E hoje você pega a sua Bíblia e vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse personagem, desse grande profeta de Deus. Mas nós temos um hábito muito salutar aqui no programa. A gente não começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para nós orarmos pelo estudo dessa noite. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos e aprendermos mais a Tua palavra. Que o Teu bom e santo Espírito esteja conosco agora e nos faça compreender as verdades desse livro. Ajuda-nos a entender a história de Samuel e quais lições podemos extrair para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, pegou sua Bíblia? Eu queria então convidar você para começarmos lendo um texto do profeta Jeremias. Mas antes, deixa eu contextualizar você mais uma vez. Está lembrado que eu já falei aqui em programas passados a respeito de 3 séculos e meio, onde os juízes dominaram sobre Israel? Bom, Moisés morreu antes de o povo entrar na terra de Canaã. Josué cruzou o rio Jordão, levou o povo até a terra de Canaã e quando lá chegou, juízes começaram a julgar o povo. Nós temos na Bíblia o relato de 15 juízes, sendo o primeiro deles Otiniel e o último Samuel. E é sobre esse último juiz de Israel que nós hoje vamos estudar. O profeta Jeremias, escrevendo a respeito de Samuel, palavras do próprio Deus, através da boca de Jeremias, assim diz o Senhor. Disse-me, porém, o Senhor, aqui é Deus dizendo para Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Bom, você entendeu o que está acontecendo aqui? O povo de Israel, como sempre, se rebelando contra Deus. E mais uma vez, no tempo de Jeremias, o povo estava caminhando para longe do Senhor. Então Deus traz uma mensagem para o povo através da boca do profeta Jeremias. E Deus diz assim, olha, ainda que, e ele vai mencionar aqui o nome de Moisés e Samuel, ainda que Moisés e Samuel viessem diante de mim para interceder por vocês, eu não me inclinaria, porque vocês estão em rebelião. Veja, o próprio Deus usou Moisés e usou também Samuel como exemplo de pessoas retas, de pessoas justas, de pessoas que tinham uma intimidade com ele. Então esse texto é muito belo. E ele fala a respeito de Samuel e também de Moisés como pessoas que estavam relacionadas com Deus. Agora, o autor de Hebreus, já no capítulo 11, vai apresentar para nós a lista dos heróis da fé, e nós já lemos esse verso aqui. E ele diz assim, Hebreus 11, 32, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Então, Samuel é um dos nomes que figura
na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E como você sabe, Hebreus capítulo 11 apresenta a história dos grandes heróis de Deus, que já passaram por essa vida e estão aguardando aí a volta de Cristo, quando o reino dele será finalmente estabelecido, Satanás será destruído, o pecado terá fim e então Deus vai criar novos céus e nova terra, como está prometido em Apocalipse capítulo 21. Samuel é um nome que figura entre esses grandes heróis de Deus. Agora, pega a sua Bíblia e vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da história desse Samuel. Vamos começar com seus pais. A mãe chamava-se Ana, estudamos a respeito dela aqui, está lembrado? Ana. E o pai chamava-se Eucana. Olha o que diz a história. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, vai começar a história. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele, Eucana, 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Por que não os tinha? Porque Ana era estéril. Já estudamos a história de Ana aqui no programa Escola Bíblica. E então no verso 11, você tem uma oração que Ana faz. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui está a oração, aqui está um voto que Ana fez. E Ana diz assim: Senhor dos exércitos, eu sou uma mulher estéril, mas se o Senhor me ajudar e me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ele vai ser um nazireu, a navalha não vai passar sobre a cabeça dele, eu vou educar essa criança para o Senhor. E esta oração extraordinária foi respondida. Sabe por quê? Porque Deus está com seus ouvidos sempre abertos a ouvir nossas orações. Você sabe qual é o nosso problema? A gente não ora. A gente confia na nossa habilidade. A gente acha que tem solução para tudo. A gente encontra um jeitinho de resolver as coisas e a gente não ora. Às vezes você passa por um problema sério, às vezes você enfrenta uma situação anos e anos e a gente não entrega isso na mão do Senhor, a gente não ora, não confia. Mas esta história de Ana nos ensina de que quando a gente confia no Senhor, os milagres acontecem. Uma mulher que era estéril, agora dá à luz. E eu fico pensando que extraordinário. Olha o que diz o livro de 1 Samuel capítulo 1. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Colocou o nome de Samuel. Alguns dizem que Samuel significa Deus ouviu. Mas ela diz aqui: do Senhor o pedi, ele é uma dádiva de Deus, Deus me ouviu. E aí você imagina agora esse garoto, fruto de um nascimento miraculoso, e ali Ana toda feliz, segurando o bebê que Deus concedera. Agora, Ana não se esqueceu do seu voto. E sabe o que fez Ana? Assim que o menino desmamou, Ana levou o garoto para ser dedicado ao Senhor e viver lá no templo, lá no santuário em Siló. Olha o que diz a história. Ela chega lá, ela vai cumprir o seu voto, e o verso 26 diz ela: ah, meu Senhor, ela está dizendo aqui para Eli, que era o sacerdote lá em Siló, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ana pega Samuel, agora desmamado, leva lá e diz: olha, sacerdote Eli, eu orei por esse filho, eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu e aqui está ele. Ele deve agora ser dedicado ao Senhor, ele deve viver aqui no santuário com o Senhor, porque ele deve ser
um servo do Senhor. E então Samuel começou a viver na companhia do sacerdote Eli. E então chega um momento na experiência de Samuel que Deus vai fazer o seu chamado ao ministério. Sabe como isso aconteceu? Eli dormia ali perto do santuário e Samuel também dormia por perto. Eli, o sacerdote, já estava velho, ele já não enxergava tão bem, a sua vista já estava escurecida, diz a Bíblia, e então Samuel estava sempre por perto para atender o que precisasse o sacerdote Eli. E em certa noite, Samuel ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E então o garoto se levantou correndo, foi até Eli e disse: sim, meu senhor, o que o senhor deseja? E Eli disse: não, eu não te chamei, pode dormir, eu não te chamei. E então Samuel volta a dormir, a voz volta de novo: Samuel, Samuel. E Samuel acorda e corre de novo para Eli e diz: o senhor me chamou, de que o senhor precisa? E ele diz: olha, eu não te chamei, mas eu estou entendendo, é o Senhor que quer falar com você. Isso aconteceu por 3 vezes. Aí ele disse: olha, o Senhor quer falar com você. Então, quando você ouvir a voz de novo, você diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando a voz chamou novamente: Samuel, Samuel, disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E essa foi a primeira vez que o Senhor falou com Samuel. E a partir desse momento o Senhor escolheu para que ele fosse não apenas um juiz, um sacerdote, mas também fosse um profeta. Extraordinária a história desse garoto. Ele foi consagrado ao Senhor e ele tornou-se então um profeta de Deus, um juiz justo entre o povo e um líder espiritual, um sacerdote, que ajudou a guiar o povo de Israel na retidão em obediência ao Senhor. Acontece que Samuel envelheceu. E agora nós temos uma recapitulação da sua vida. E nós temos um triste relato da parte de Samuel. E quando eu falo aqui em triste relato, é para você entender que a Bíblia é um livro sobrenatural. Ela não esconde os defeitos, os problemas, os pecados, mesmo das pessoas escolhidas pelo Senhor. E olha o que diz o texto sagrado, capítulo 8 de 1 Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, diz o verso 3, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esses garotos, esses 2 filhos de Samuel, não seguiram as pegadas do grande profeta. Antes, aceitaram suborno e perverteram o direito. Ou seja, eles não foram fiéis ao Senhor. Eles não seguiram o exemplo de seu pai. Eles não se tornaram pessoas boas. E aqui nós percebemos que Samuel teve uma grande tristeza em sua vida. Foi ver esses garotos andando longe dos caminhos do Senhor. Será que eu estou pregando para alguém que tem um filho, uma filha que hoje está longe dos caminhos do Senhor? Talvez isso tenha sido falta sua, falta num cuidado maior com a educação espiritual deles? Talvez não. Talvez você fez tudo o que pôde ser feito por eles. Ainda assim, eles escolheram sair do caminho do Senhor. Há uma lição para mim e para você aqui. Nós temos que fazer o que nós pudermos pelos nossos filhos. Nós temos que priorizar a sua educação espiritual. Mas há o livre-arbítrio. E pode ser que um ou outro escolha seguir um outro caminho. E nós temos que entender. O que a gente não deve é desistir deles. O que devemos fazer? Continuar orando e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que esses filhos e essas filhas voltem ao caminho do Senhor. Outro dia estava aí numa região do Brasil, uma mãe me procurou e a mãe estava revoltada porque a filha, a quem criara nos caminhos do Senhor, agora ia entrar num casamento grávida. Havia desobedecido as orientações, ela havia agora cometido esse grave erro na sua vida. E a mãe dizia: pastor, eu briguei com ela, eu disse para ela que ela estava errada, eu falei tudo que eu queria falar, há um ódio dentro do meu coração, por que essa garota não me ouviu, pastor? Olha o caminho que ela foi a parar agora. E ao pedir conselho,
Eu fiquei pensando, bom, você já disse tudo o que tinha que dizer para ela? O que você precisa fazer agora? Precisa amar essa garota. Você tem que abraçar essa menina. Você tem que ajudá-la agora. É verdade que ela errou, mas ela é sua filha. E se existe um momento na vida em que ela precisa do teu amor, do teu carinho, do teu apoio, esse momento é agora. Mostre isso para ela. Dá o apoio que você precisa dar. Dê o carinho, dê a atenção. É verdade que ela errou, mas ajude nesse momento. Agora você vai ter essa oportunidade. Sabe, amigo, é isso que nós temos que fazer. Sabe, amiga, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ser pacientes com os nossos filhos. Nós temos que amá-los. Nós temos que abrigá-los, principalmente quando erram, quando falham. Sabe por quê? Quando a gente olha para a nossa história, você descobre que nós não somos muito diferentes deles. Nós também temos nossas falhas, nós também temos nossos erros, e a graça de Deus não foi tão bondosa conosco. Então nós devemos partilhar essa graça agora com os nossos filhos que tanto precisam também. Mas foi um triste capítulo na história de Samuel. E olha o que continua dizendo a palavra de Deus. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel lá em Ramá, onde Samuel morava. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Olha que pedido estranho. Mas veja, o povo vai dizer para Samuel o seguinte, olha, você andou nos caminhos do Senhor e nos guiou corretamente, mas os seus filhos não são assim, então eles não vão governar bem. Então o que você faça? Você põe sobre nós um rei, como as outras nações. Então Samuel consultou a Deus e Deus falou para ele, ouça o povo. E sabe o que fez Samuel? Samuel ungiu a Saul para ser o rei de Israel. E então Saul tornou-se o primeiro rei em Israel. Depois o mesmo Samuel vai ungir Davi, o segundo rei de Israel. Então Samuel foi o grande profeta que ungiu Saul e depois ungiu Davi. E agora, quando Samuel recapitula a sua história, ele vai dizer justamente isso. Olha, eu andei nos caminhos do Senhor. E ele vai perguntar, olha para o verso 3. Testemunhai contra mim perante o Senhor. 1 Samuel 12, verso 3. E perante o seu ungido, a quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E eu vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Deus é testemunha, Samuel, da sua vida reta. A despeito dos teus filhos não seguirem o teu caminho, Deus é testemunha de que você foi um homem íntegro, honesto, reto, andou nos caminhos do Senhor. E agora quando vamos para Hebreus capítulo 11, aí está o nome de Samuel, entre os heróis da fé do capítulo 11. Por quê? Porque ele foi um homem que temeu e amou ao Senhor. Amigos, que lição preciosa podemos extrair da vida de Samuel. Um homem que serviu ao Senhor em inteireza de coração. Ao longo de uma vida, um nascimento miraculoso, sua mãe era estéril, Deus fez um milagre, ele nasceu. Sua mãe levou para o santuário, lá ele viveu uma vida consagrada ao Senhor. E quando ele faz agora uma recapitulação, aí em 1 Samuel, ele diz, olha, eu nunca oprimi vocês, eu fui honesto com vocês, eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca aceitei suborno. E o povo todo confirmou esse bom testemunho a respeito de Samuel. Eu e você podemos copiar o exemplo de Samuel. Podemos servir ao Senhor com integridade de coração. Devemos fazer isso. Devemos confiar nas promessas do Senhor.
Devemos nos colocar nas mãos dele para uma obra, porque Deus deseja usar a mim e a você para abençoar outras pessoas. Veja, Samuel tornou-se um juiz justo, um sacerdote amoroso e um profeta de Deus. Que homem extraordinário! Eu e você podemos seguir-lhe o exemplo, podemos andar nos caminhos do Senhor, podemos levar outras pessoas à justiça, podemos agir com amor e misericórdia. E eu espero que essa história inspire a todos nós a cuidarmos bem dos nossos filhos e a dedicar-nos ao Senhor. Se esse é o desejo do seu coração neste momento, eu queria orar por você. Orar para que a vida de Samuel seja um exemplo para nós e que nós possamos andar nos caminhos do Senhor como esse homem andou e um dia partilhar da mesma herança que o aguarda. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela história de Samuel. Obrigado pelos ensinos que ele traz para todos nós. Que nós possamos dedicar-nos ao Senhor como ele o fez. Que nós possamos trabalhar para o Senhor como ele trabalhou. Que nós possamos ter os traços de caráter que ele desenvolveu. E que o Senhor nos dê em nosso coração sempre o desejo de te servir e de fazer a tua vontade. Abençoe todos os amigos que participaram do estudo da tua palavra hoje e guarda-nos em teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.